Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Costa Norte. Canal 48, canal aberto aí para todo o litoral paulista. Canal 15 da NET, na Riviera de São Lourenço. Põe aí também canal 30 da NET, na cidade, porque aqui é duas cidades, né? Riviera é uma cidade e Bertioga é outra cidade. É assim que a NET classifica, né? Nunca vi um negócio desse, só aqui mesmo, viu? Mas aí vai fazer o quê? Então tu põe esse canal 30 da NET na cidade. E aqui na cidade pega no canal 30 da NET. Tá? Esse programa Café da Manhã, também assistido no mundo inteiro, né? Na www.costanorte.com.br/TV. Queria saber da minha sobrinha lá na Suíça se está chovendo lá. Frio eu sei que tá, mas tá chovendo aí porque aqui tá chovendo. Aliás, ontem começou a chover e não parou, né? Foi tarde inteira, noite e hoje também. Mas legal, mas não foi aquela chuva muito forte, não. Pelo menos aqui não tem tornado, né? É um tornado lá em Xanxerê, né? Santa Catarina, meu Deus do céu, o que é aquilo, velho? Parece que passou uma foice assim por cima e foi raspando tudo. Coisa de maluco aquilo. Nossa Senhora. Mas nós estamos aqui no Brasil, né? Eu li uma frase hoje do ministro Roberto Barroso, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, né? Que é o guardião da Constituição. Ele diz assim: a política não é lugar de aventureiros e de gente interessada em fazer negócios. Olha, ministro, eu gostaria que essa sua frase se tornasse realidade. Como eu gostaria, viu? Porque o que mais tem em política é aventureiro, sabe? É gente que não dá certo na sua vida profissional, nos seus negócios, como empreendedor, como empregado. Aí o último recurso dele, ele vai para a política. E quando ele consegue entrar na política, aí vem um milagre. Ele tem um sucesso tremendo, né? Que sucesso que ele tem. Coisa de maluco. Tá? Mas aí é um milagre, né? Quanta gente a gente vê entrando na política devendo até o que não tem, né? Se somar o patrimônio dele, que deve ter sobrado aí uma casinha ou um carro, não dá para pagar a dívida que ele fez na política. E de repente no mandato ele fica rico, mandato de 4 anos, né? Ele fica rico. Que realmente é um balcão de negócios. Seja ele a nível municipal, estadual ou federal. Tudo é um balcão de negócios. Você vai no Congresso Nacional, aqueles cafezinhos lá, tudo é balcão de negócio. Que negócios vamos fazer para a gente se arrumar? É para se arrumar mesmo, sabe? É incrível. O gozado é que eles não fabricam nada, né? Eles não produzem nada. Só negócios para si próprios. Só negócios. E aí a gente vai levando literalmente. Porque quem põe o dinheiro no caixa de todos esses negócios somos nós, que trabalhamos e depositamos nosso dinheiro no caixa. Seja do governo municipal, do governo estadual ou do governo federal.
E aí vem os negócios nos 3 níveis da federação: federal, estadual e municipal. Vai fazendo. E a dengue, hein? A dengue está fazendo muitas mortes aqui. Não é só no interior, não. Bastante aqui. A gente gostaria de saber aqui, tem algum repórter aí? Manda um repórter vir aqui dentro. Gostaria de saber aí dos números aqui de Bertioga. Porque em Itanhaém já são 1.000 casos confirmados, Peruíbe 830 casos, Mongaguá, que está fazendo 482 anos hoje, 482? Não, 483 anos hoje, Mongaguá está fazendo. Santos, 450. E algumas mortes. Gostaria de saber quantos casos de dengue aqui em Bertioga e se há óbitos aqui em Bertioga por causa da dengue. A dengue é uma coisa tão simples, né, gente? Coisa simples. Não sei por que tem dengue. É um negócio preventivo. Só você cuidar das coisinhas lá, aquele vaso de planta, aquela lixaiada que você costuma jogar ali na porta da sua casa. Aí quando você não quer jogar na porta da sua casa, você espera o vizinho sair e joga na porta do vizinho. Entendeu? Aquele carcaça de fogão, de máquina de lavar, de privada. Quantas privadas a gente não vê jogado também, sabe? De panela que furou, só porcaria. E aí você está chamando dengue para dentro da sua casa, sabe? Aquela plantinha que você gosta, legalzinha, aí põe água no vaso, está chamando dengue. Por uma coisa simples, eu não entendo como é que as pessoas gostam de se auto-exterminar, né? São os exterminadores do presente, sabe? Coloca ali bem na porta da casa deles ou no quintal, um ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue, né? Aí depois a prefeitura não veio aqui, a prefeitura podia ter passado aqui. Eu acho que o poder público faz a parte dele, sabe? Mas você tem que fazer a sua parte também, entendeu? Vamos ver. Chato a gente ficar falando isso aqui. Eu falo isso quase todo dia, viu? Eu sou um chato mesmo, viu? Fazer o quê, né? Vamos ver, quem sabe o cara aprende por saturação, né? Por saturação. Café da manhã de hoje é com Marcelo Amaro Pinheiro, professor de Biologia da Unesp São Vicente. Vamos falar de peixe aqui, vamos falar de crustáceo, vamos falar de um monte de coisa aqui. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, agradeço aí pelo convite para conhecê-lo pessoalmente também. Legal, bom estar aqui com você. Pelo menos hoje nós não falamos de política. Sim, é ótimo. Como é bom. Ô Marcelo, você acha que existe aquecimento global, ou tudo isso é uma fantasia, ou se existe, está mudando aí a vida das espécies marinhas aí? O aquecimento global, existem vários pesquisadores, eu diria a grande maioria, que acredita na existência dela, embora alguns tenham se pronunciado aí contrários, em que não esteja ocorrendo e não ocorrerão problemas tão graves aí como esses preconizados aí, né? Mas na verdade eu acho que todos nós conhecemos e vivenciamos aí nos últimos anos. Eu tenho 50 anos e já percebo nessa pequena existência temporal, né, a mudança climática expressiva que nós temos, né, nós vivenciamos aí atualmente. Hoje em dia nós não temos mais uma época de chuvas, uma época de verão nítida e uma época de inverno nítida, né? Tanto é que nós estamos aí rumando já para
o inverno e as chuvas se atrasaram um pouco, né? Aquele calor terrível que nós passamos aí na época de novembro, dezembro, sem chuvas, e agora as chuvas que estão começando, não é? E, na verdade, toda essa mudança que ocorre vai ser resultado aí principalmente das alterações que o homem está produzindo no ambiente. Essas alterações como, por exemplo, o aquecimento global é resultante de uma série de componentes químicos aí que estão sendo lançados na atmosfera pelo homem, e isso daí tem promovido uma mudança, não é? na camada de ozônio, e com isso uma penetração dos raios solares e um aquecimento que tem costumeiramente aí, né, já produzido uma modificação climática aí bem característica, um aumento dessa temperatura e com isso derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, que já se tem verificado, né? E existem vários pesquisadores que têm realizado estudos nesse sentido, inclusive verificando alguns animais e plantas, por exemplo, que são possíveis para preconizar ali e verificar qual é esse aumento do nível dos oceanos que está para acontecer, não é? E tudo isso, como eu falei, graças ao homem, você mesmo falou agora há pouco, né? Infelizmente o homem gafanhoto, né? Ele acaba com os seus próprios recursos e ele, com isso daí, ele não pensa num futuro, ele não pensa em sustentabilidade, né? Ele polui o ambiente, ele tem degradado não só o ambiente, mas reduzido as áreas de mata. E em função disso, nós temos também uma mudança climática em decorrência dessas alterações, né? Se conhece também o ciclo hídrico, né, que nós temos da área da Amazônia, né, os rios atmosféricos são chamados, né, que vêm da Amazônia para a nossa região. O problema das secas que nós estamos vivenciando aí é justamente decorrente do desmatamento da Amazônia, embora alguns dados tenham mostrado que está tudo muito bem, obrigado, né? Saiu agora, inclusive a semana passada, agora na Nature, numa das melhores revistas científicas, falando que os outros países deveriam se espelhar muito no Brasil em relação à preservação das florestas. Eu desconheço o caso a fundo, mas nós sabemos aí que o desmatamento é um caso frequente, e isso daí, juntamente com a poluição, um dos principais causadores aí das mudanças climáticas. Eu acho que, se tomar como base Bertioga, é um exemplo, viu? De 485 quilômetros quadrados que tem Bertioga, 94% você não pode fazer nada disso daí. Fica só com 6%. Aí eu acho que é um baita exemplo, viu? Isso por conta da inundação pelas marés? Não, é preservação das florestas. Ah, preservação. Okay. Da Mata Atlântica, a maior porção de Mata Atlântica do Brasil ainda está aqui em Bertioga. Restinga, vegetação natural. Quer dizer, vieram aqui e falaram, aqui você não vai fazer mais nada. Aí os caras ficam fazendo casa em cima de pé de pau. Pode derrubar e falecer. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você acha que... Porque a gente está assistindo aí, Marcelo, a elevação constante dos rios da região da Amazônia, né? No Acre, em Manaus, em Belém. Essa elevação é por conta de quê? Você vê o nível dos rios como saem da calha muito? O que eu falei. Na verdade, nós temos que ter uma alteração global, né? São mudanças climáticas globais. Isso daí interfere não só no nível das chuvas, né? Mas também interfere nas marés, né? E isso daí tem causado problemas muito grandes, porque nós temos um fenômeno chamado empacotamento de marés, né? Quando a maré sobe e geralmente por conta de mudanças climáticas, nós temos uma outra maré que se soma, e isso evita com que os rios eles tenham um escoamento, a fluência normal ali para os oceanos, né? Isso daí, somado com um aumento expressivo de chuvas, pode promover esse fenômeno que nós temos visto
Infelizmente nós vamos ver cada vez mais em várias regiões, principalmente na região amazônica, né? Agora, tudo isso, Zaidan, causa problemas aí a todo o ciclo biológico das espécies, né? As várias espécies de peixes que dependem do ciclo lunar, do ciclo das marés, para se reproduzirem, principalmente aquelas que são marinhas e entram na região estuarina, que é um berçário de espécies marinhas, de várias espécies. Parte dos mangues, né? Exatamente. Então, nós temos uma alteração de todo esse processo, de toda a biologia desses animais, podendo até alterar a reprodução. A reprodução da espécie, por exemplo, quando as gônadas, né, no caso o ovário da fêmea, testículo do macho, estão maduros para a reprodução, ele pode se atrasar, não é? Ou se antecipar aí em função justamente dessas alterações atmosféricas, dessas alterações climáticas, né? Legal. A gente está falando ao vivo aqui com Marcelo Amaro Pinheiro, que é professor de Biologia da Unesp São Vicente, sobre as condições climáticas. Nós vamos falar agora sobre as espécies também marinhas, sobre crustáceos, que está em extinção, por que está em extinção. Legal. Liga para a gente, participa aqui, pode ligar para o telefone, pode também falar conosco. Ainda não tem zap aqui? Ana, providencia um zap aí, Ana. A rádio já tem, manhã. Vê um zap aqui para a TV também. Ou passa o e-mail aí, tv@costanorte.com.br. Você fala conosco aí. Cris, tá chovendo aí ou tá sol aí, Cris? Aí na Suíça agora é 1h20 da tarde lá na Suíça, deve estar almoçando lá. Didi vai fazer 18 anos, hein, Didi? Vamos ver se eu vou aí nesse aniversário, hein? Um minuto a gente tá de volta. Liga pra gente aí. Bom, de volta aqui o programa Café da Manhã. A Cris já ligou lá da Suíça, aqui ó. Bom dia, tio. Muito interessante o programa de hoje. Aqui em Orbe, na Suíça, está fazendo um friozinho e não está chovendo, está sol. Um abraço, tio. Legal. E quando é que a Didi faz 18 anos, filha? Passa aí que eu vou programar pra gente ir aí, eu e a tia. Valdemar do Rio da Praia. Ei, minha quiçaça querida. Antigamente a gente passava o picaré e vinha bastante peixes. Hoje não pega mais nada. Eu sempre achei que era devido à pesca predatória, mas agora escutando o programa, estou entendendo melhor. Olha, eu fui um grande puxador de picaré. Na década de 60, 70, até que abriram a Mogi Bertioga. Aí veio um monte de japonês pela Mogi Bertioga, pegava até os alevinos, né? E acabou o peixe aqui. O que você acha que acabou? Não tem mais nada mesmo. Eu até me recuso a passar um picaré hoje, viu? Isso daí, no meu entender, é muito relacionado com a poluição, José. Infelizmente aí a urbanização e poluição de quê? O nosso estilo de vida, não é? Poluição das praias, aqui as praias são boas. Oceanos. Olha, eu vou te mencionar uma coisa. Eu fiz um estudo sobre metais pesados aqui no Rio Itapanhaú, em 3 pontos, na área de manguezal, pegando água, sedimento, folhas. Aqui no Itapanhaú? Itapanhaú é berçário aqui. Se eu falar para você que o nível de poluição por metais está no mesmo patamar que Cubatão e São Vicente. Brincando. Não estou brincando. Aqui não tem indústria. Exatamente, foi a primeira coisa que nós fomos atrás, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal, nós vimos que as indústrias que existem aqui não são indústrias poluentes. Então, existiriam 2 explicações, talvez. Uma, que essa poluição estaria vindo pelo canal de Bertioga, lá área de Cubatão,
o que eu não acredito por conta da parte de hidrologia mesmo, né? A água ela tende a sair pela região da foz. Mesmo com a elevação pelas marés altas, para ela subir o rio Itapanhaú contra o sentido, eu acho muito... quando está na enchente, vai indo. Quando está na vazante, ela vira automaticamente pelo canal e vai para a praia. Exatamente. Não vê, porque a vazante também vem do Itapanhaú para a praia. Exatamente. É nesse sentido que eu menciono que seria muito estranho que isso aí estivesse acontecendo, né? Aí nós estivemos procurando... Será que são as marinas? Pode ser por conta de derivados de petróleo, né? Óleo que esteja derramado ali, mas o que eu acho que seria a principal causa seria aquele lixão que foi desativado ali na BR-101. Eu sei que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, a secretária é minha amiga, eu sei que ela está enviando todos os esforços aí para conhecimento. Mas esse estudo seu foi recente? Foi recente. Esse estudo eu terminei em 2012. Fazem 3 anos. O lixão já tinha sido desativado. Então, aí que está o problema. O lixão, mesmo desativado, ele pode continuar emitindo poluentes através do chorume durante 25 anos até. Existem estudos que mostram isso. Então, isso traria uma contaminação justamente para os rios ali próximos e esses rios desaguariam no rio Itapanhaú. Então, seria, para mim, a causa mais provável dessa contaminação. Então, para você ver, justamente em Bertioga, que eu também, como eu não sou aqui da Baixada, moro aqui há 10 anos, eu não conhecia Bertioga, eu fiquei maravilhado aí com a beleza paisagística. É uma região realmente muito bonita, é um privilégio morar aqui. Mas eu imaginava, olha só, tem um trabalho de um aluno meu que nós iríamos comparar Bertioga como uma área não poluída com Cubatão. No final do trabalho deu o mesmo resultado, né? E isso aí me trouxe bastante preocupação e agora só resta o Ministério Público, a Prefeitura Municipal. A gente poderia ter acesso a esse estudo? Sim, eu posso disponibilizar, sem problema algum. Seria interessante, até para a gente também estar acompanhando isso, entendeu? Claro. Eu não sabia desse estudo. Então, inclusive você não publicou em lugar nenhum? Não... Nós estamos em fase final aí para envio à publicação, né? Houve um atraso porque um aluno meu ia defender o doutorado em relação a esse assunto. Passa para a gente esse estudo, é interessante isso daí, viu? Não, muito interessante. E eu estou extremamente preocupado com a área aqui e, por exemplo, os níveis de contaminação similares ao de Cubatão, São Vicente, como eu falei, os melhores resultados na Jureia, uma estação ecológica que não tem problemas com poluentes, e ali Cananéia também, um ótimo local também, do qual é extraída muita pesca de lá, né? Agora Iguape já tem um problema também oriundo ali de mineração que ocorreu há anos passados. Então é um problema, a poluição é um problema grave e isso daí tem trazido a poluição não só para a região do estuário, mas também a poluição nas praias, né? Existe poluição por plástico. O próprio plástico libera produtos químicos como o fitalato. Então, quer dizer, nós temos poluição na praia, não só a poluição orgânica, que é uma realidade, como também a poluição química. Então, tá bastante preocupante, viu? Cada vez mais eu fico imaginando como vai ser a vida. Que tipo de metais foi encontrado aí nesse estudo? Olha, seu, nós estudamos, aqui na região do Itapanhaú? Nós estudamos alguns metais que são mais comuns de poluição no estado de São Paulo, como é o caso do cádmio, o cromo, o chumbo, o mercúrio, o manganês, e acredito que são só esses. São e o materiais cancerígenos também, isso daí. Sim, a maioria deles. Inclusive, eu vou lhe falar mais. A poluição aqui em São Vicente são os 2 únicos pontos que nós encontramos contaminação na água. Quando a contaminação está na água, é justamente quando ela é mais tóxica para os animais, né? Então, e isso nós encontramos em testes sanguíneos que nós fazemos com o caranguejo, o SAR, aquele de manguezal, nós encontramos os níveis maiores de poluição indicados por esse teste. Porque o caranguejo ele vive no mangue. O mangue é o berçário natural da reprodução da vida marinha. Então, exatamente. Se tem esse nível, ele não vai reproduzir nada. E o que reproduzir vai estar contaminado. E nós temos encontrado, além disso, já algumas malformações
Eu até publiquei agora um trabalho recentemente, né? Apareceu muito na mídia, de um caranguejo que nós demos o nome de caranguejo mãozinha, onde a pinça, o dedo fixo da pinça, o animal perdeu em alguma luta e no local, em vez de nascer um único dedo, nasceram 5. Né? Existem outros casos de abdômen retorcido, né? Casos desse tipo. Essas malformações ocorrem geralmente nas populações, coisa assim de 0,5%, 0,8%. Nós encontramos ali na região de São Vicente já 3%, ou seja, 3 vezes mais do que o normal. Né? Então, esse teste que eu estava falando, esse teste sanguíneo, ele possibilita que nós tenhamos uma informação antes de acontecerem essas malformações. Então, pode ser utilizado como uma forma ali de você monitorar o ambiente e verificar, olha, aqui nesse local aqui está poluído, vamos aumentar a malha de amostragem e vamos refinar para ver qual é a fonte poluente. É de um esgoto, é de um local onde o pessoal lança pilhas ou baterias, pode ser uma fonte de contaminação, é de um local onde tem um lixão. Você tem os pontos que foram colhidos? Todos? Tenho, são 3 pontos. Bem adentro ou quase na saída com o canal de Bertioga? Então, tem um que fica próximo à saída, mas tem um outro que é logo que se faz uma curva ali e o outro mais acima. São 3 pontos, um mais próximo da foz. Tem onde tem a prefeitura, no fundo da prefeitura, depois mais para frente onde passa a ponte da Rio Santos tem uma marina. Isso. Depois bem mais à frente ainda. Esses pontos são equidistantes. Então o primeiro está próximo da foz, o outro está, eu acho que está, eu não lembro se está próximo da ponte e o outro além da ponte. Onde fica uma comunidade lá no Rio da Praia lá. Isso, exatamente. Algumas pessoas falaram para mim, isso daí é poluição que vem do alto da serra. Eu acredito que não seja o caso, né? Mas o fato é que os manguezais, além de nos darem um alimento, como você falou, um berçário, eles têm uma função também, que é uma propriedade que a gente chama geoquímica. Ele consegue justamente atrair esses poluentes. Sabe onde estão os maiores níveis de mercúrio? No sedimento, no próprio lodo dos manguezais ali. E ali eles ficam aprisionados e não causam mal algum. Só se você fizer uma dragagem, só se você tiver alguma alteração muito profunda do pH, da salinidade, desses parâmetros ambientais, principalmente, né, o que pode vir a acontecer por conta de mudanças climáticas. Né? Olha, para mim é uma surpresa. Eu acho uma surpresa aqui para todos nós dessa região, principalmente aí para o Valdemar do Rio da Praia ali, cidade onde o bairro onde eu me criei, aqui Sassa, né? Esse pode ser um grande causador da ausência de pescados aqui na costa aqui de Bertioga. Eu tenho certeza que sim, E isso vai piorar cada vez mais. Você tem essas fotos desses crustáceos aí, por exemplo, com 5 patas? Tem tudo? Tenho. Posso passar se você quiser para colocar no site. Eu gostaria. Com certeza. Não gostaria de fazer uma matéria sobre isso daí. Ok. Sabe? Uhum. Tanto para a emissora, para a TV, quanto para o jornal. Se você der exclusividade para nós, melhor ainda. Claro, com certeza. Pode contar com a gente faria essa matéria. É interessante, é uma matéria científica, matéria de estudo, né? E para a gente é interessante, porque nós vivemos aqui, né? Eu vivo aqui há 50 anos, né? É a sua idade que eu estou aqui. Então, meus filhos nasceram aqui, muitos outros nasceram aqui também, né? Exato. Muito interessante isso. Olha, confesso que eu não sabia disso. Para mim é uma surpresa desagradável, né? Uma surpresa desagradável. Mas... É o que eu falo, às vezes a gente é portador das más notícias, né? Mas elas têm que acontecer. É uma boa notícia isso. Ela tem que acontecer para que você tome providências. É uma boa notícia. Exato. Sabe? A mercê de que Bertioga não tem nenhuma indústria, zero de indústria aqui, muito menos poluente, entendeu? Você dá esses números aqui, isso é uma excelente notícia. Uhum. Eu gostaria de ver, sinceramente. Tem alguma repórter aí que está aí? Pergunta se vocês estão escutando esse programa lá. Às vezes ela está escutando, né? Thalita da Praia de Pitangueira, Guarujá. Existe um estudo Brasil e Estados Unidos sobre espécies aquáticas ameaçadas de extinção? Você participou desse estudo?
Realmente existe um grande estudo feito, capitaneado aí pelo Ministério do Meio Ambiente, a nível federal. O Brasil ele é signatário de uma convenção sobre a biodiversidade e, com isso, ele se comprometeu a estudar e a avaliar, categorizar, né, as espécies da nossa fauna. Eu sou o que eles chamam em Brasília coordenador de taxon. Taxon seria o grupo animal. Eu trabalho com crustáceo, então eu sou coordenador responsável por esse grupo animal crustáceo, qual fazem parte dos camarões, né, caranguejos, siris, lagostas, etc. Outros pesquisadores são coordenadores de outros grupos, como peixes marinhos, peixes de água doce e assim por diante. Para você ter uma ideia, foi um trabalho que foi começado em 2010. Esse trabalho avaliou 8.000 espécies animais. Foram 55 oficinas com 1.000 pesquisadores especialistas na área que avaliaram cada uma dessas espécies. Para se ter uma ideia, das 8.000, 7.000 aproximadamente são de animais vertebrados e 1.000 de animais invertebrados, né? Todas as espécies de anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos foram avaliadas, todas as espécies brasileiras. Eu posso dizer, por comparação com outros trabalhos, é o único país no mundo que apresenta megadiversidade que possui um estudo dessa natureza e tão completo. E não é um estudo simplesmente de se discutir basicamente, rapidamente. Cada espécie ela é discutida sobre vários pontos de vista, principalmente em relação à distribuição e à sua abundância no Brasil. Então foram feitas as oficinas das quais participaram os especialistas, cada especialista avalia uma ou mais espécies e depois nós temos uma apresentação ao final dessas oficinas. Além dessas oficinas, nós temos mais uma que é chamada de oficina de validação, onde nós trocamos as espécies. Então eu, por exemplo, trabalho com crustáceos, verifico o pessoal que trabalhou com aves, as fichas, né? E assim por diante. Aí você vai falar assim, poxa, mas o que você entende de ave, né, para dar um parecer a respeito de ave? Na verdade, o que nós avaliamos nessa de validação, nessa oficina, são se foram utilizados adequadamente os critérios. Então, nós temos o ICN, né, que é uma união internacional, uma organização internacional que trabalha com a conservação da natureza, e ela tem 9 critérios, 9 categorias nas quais nós utilizamos para categorizar esses animais, né? Então nós fizemos esse trabalho e desse trabalho nós tivemos aqui um total geral de crustáceos, por exemplo, nós avaliamos 838 e tivemos 255 espécies, né, que foram avaliadas, né? Nós verificamos aqui, por exemplo, das 255 que nós avaliamos, 28 estavam ameaçadas de extinção. Quais seriam essas espécies? Alguns caranguejos, na verdade não é um caranguejo, ele é mais comprido que largo, oval, ele ocorre só em rios, né? Nós tivemos aí, desses animais, 26 espécies que ocorrem somente no Brasil e em países aqui da América do Sul, né, que são as eglas chamadas. Elas têm pinça como caranguejo, só que são ovais. Esses animais, por conta da poluição, principalmente dos rios e de lagos onde esses animais vivem. E além disso, nós tivemos também 2 espécies de caranguejos. O caranguejo guaiamum, que é aquele caranguejo que ocorre em áreas um pouco mais elevadas, próximas à região estuarina, né? Ele é meio azulado, né? Isso, exatamente. Essa espécie é uma espécie ameaçada de extinção. Ela e o caranguejo uçá, eles demoram até 10 anos para chegar na fase adulta. Então, um animal, desde a fase de larva, de povoamento dos manguezais, até se chegar ao tamanho adulto de comercialização, demora 10 anos. Nossa. Então, é uma espécie que tem um crescimento extremamente lento. Além disso, são endêmicos de áreas muito pequenas. Então, por exemplo, o caranguejo uçá somente em manguezais. Tá, a gente vai fazer um pequeno intervalo, volta já já. O assunto começou a pegar fogo aqui. No minuto, continua ligando para nós aí. Você viu que aqui, nós temos aqui em Bertioga uma condição
sine qua non do nosso rio Itapanhaú. Talvez por causa disso a gente esteja tendo aí uma povoação menor de alguns crustáceos e até peixes também. A gente volta já no minuto aí. Liga pra gente, tira sua dúvida aqui. Legal. De volta aqui com Marcelo Amaro Pinheiro, professor de Biologia da Unesp São Vicente. Você sabia que aqui o rio Itapanhaú está com problema? Está com problema. E olha, o Pezão do Pastel, ele está assistindo o programa e está impressionado com isso que você falou. O rio Itapanhaú com índice de poluição igual ou até maior que Cubatão. Exatamente. Ele está impressionado, Pezão no Pastel. Francis Novaes, Indaiá. No Indaiá temos uma rua com 200 metros de escuridão e os jovens que vêm da escola à noite estão sendo assaltados, agredidos e até ameaçados. Os pais estão indo buscá-los na escola. Peça com urgência pontos de luz na rua Oscar Martins Pinheiro com a Avenida do Telégrafo. Joaquim Rodrigues e Irmã Dulce. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço. Ana, põe isso em pauta amanhã para a gente falar com o secretário de Serviço Urbano aqui, que é o Julião, que cuida da iluminação aqui na cidade. Põe isso aí para amanhã. Kathleen Aparecida, do Morrinhos, Guarujá. Zaidan, que programa interessante. Tem que haver um meio de acabar com essa contaminação. Há algum estudo sobre isso, em como descontaminar o manguezal? Marcelo. Bem, essa parte de descontaminação não é muito a área que eu trabalho, mas existem sim formas de você atuar, não é, descontaminando o ambiente. Alguns estudos têm mostrado, por exemplo, que filtros à base de fibra de coco, que é uma coisa que é abundante aqui na região, que mais tem aqui, poderia ser utilizado para retirar esses metais aí, principalmente da água, não é? Evitando poluição maior para outras matrizes ambientais, seriam, no caso, o sedimento e os animais, né? A vegetação também. Existem alguns estudos também que têm mostrado que a quitina, que é uma glicoproteína, uma substância que dá dureza à carapaça de caranguejos e camarões, pode ser também utilizada para esse fim. Então, são estudos que têm sido feitos, existem vários no mundo, né? É que não é minha área de atuação. Mas uma coisa que eu sempre falo, monitorar e evitar a poluição, a precaução é sempre melhor do que a mitigação, ou seja, de você tentar recompor as condições originais, que nunca vão ser as mesmas de outrora. Né? Nossa. Rose do Jardim Paulista, bom dia. Bertioga tão linda e agora com o rio Itapanhaú poluído. O que pode ser feito para acabar com isso? É o que eu falei, a principal forma de se resolver esse problema seria uma ampliação ali dos estudos, ou seja, aumentar o número de pontos de amostragem no rio Itapanhaú e verificando com esse estudo se nós conseguimos localizar a fonte. Como eu disse, eu tenho quase certeza que seja aquele lixão. Aquilo lá deveria ser, ocorrer uma descontaminação daquele lixão ali, já se tiraria uma grande carga dos poluentes que estão sendo levados para o rio Itapanhaú. Agora, tem um colega meu, o professor Denis Abessa, e pessoas do Instituto Oceanográfico, têm estudado o outro ramo do canal de Bertioga e tem verificado poluição também extremamente elevada no canal de Bertioga, em peixes, inclusive. O canal também, ele leva e traz para o estuário de Santos, né? Exato. Pega aqui Guarujá, pega aqui por trás, pega tudo, né? Uhum. O canal, ele é um condutor, né? Agora, adentrar no rio Itapanhaú, isso é que me assustou. Exatamente. As marinas podem ser fontes poluidoras?
Podem, por conta principalmente de derivados de petróleo, né? No caso, derramamento de óleo, de gasolina. Lavagem do motor, quando você lava o motor, né? Isso daí tudo, né, causa uma poluição. E esses poluentes aí influenciam em toda a química do animal. O animal tende, logicamente, a fugir. É por isso que aquele colega falou que ele não consegue, muitas vezes, conseguir uma grande quantidade de pescados pelo picaré. Esses animais tendem a fugir da área de contaminação principal, né, para um local mais adequado. Então, isso daí faz parte do comportamento animal, né? Fugir do estímulo agressor. Nossa. Pedro de Boiçucanga, de quanto em quanto tempo se faz esse levantamento sobre as espécies ameaçadas? Esse levantamento que nós temos realizado com o Ministério do Meio Ambiente é a cada 5 anos. Inclusive, existe, nessa portaria que foi assinada pela ministra do Meio Ambiente, agora em dezembro, que é a portaria MMA 445 de 2014, né, nós tivemos aí um número assim extremamente expressivo, como eu mencionei, de espécies que foram trabalhadas, né? 8.000 espécies trabalhadas, e dessas espécies aqui, por exemplo, só em peixes são 90 espécies que estão sob ameaça de extinção. Agora, se você perceber... Cita alguns aqui da nossa região, vai. Olha, nós temos aí o cherne, temos alguns peixes que vivem em manguezal, por exemplo, aqui eu acho que não seria o caso, mas cavalos marinhos. Nós temos tubarões e raias, esses seriam os primeiros aí que eu deveria mencionar, os cações, né? Só para se ter uma ideia, são 46 espécies de peixes cartilaginosos e 44 de peixes ósseos. Então é muito similar o número que está ameaçado de extinção. Mas se você levar em conta aí que nós analisamos 8.000 espécies e de peixes somente 90, é um número bem reduzido, né? E existe um problema nessa portaria, não diria um problema da portaria, mas um problema que foi gerado pela portaria. Tem muitas espécies que têm importância pesqueira e que foram colocadas como ameaçadas de extinção. E nessa condição, a espécie não pode ser pescada mais. É crime ambiental você capturar um peixe, por exemplo, um tubarão, uma raia, um atum, está sendo colocado como uma espécie ameaçada, né? E para isso nós avaliamos, como mencionei, alguns critérios básicos, né? Que nos deram subsídio para colocá-las nessa lista. E certamente que, se isso não for feito, como a moratória que aconteceu em uma portaria específica para o mero, aconteceu uma moratória de 3 anos, depois passou a 5 anos, né? Para que as populações do mero voltem novamente ao estado original, né? Práticas como essa daí são práticas de conservação e, por exemplo, as portarias de defeso têm essa finalidade também, justamente de preservação, de manutenção dos estoques pesqueiros e pensando na sustentabilidade. O pescador muitas vezes fala assim: poxa, mas colocar essa espécie como ameaçada de extinção não posso capturar, pois daí está acabando com o meu trabalho. Eu tive apoio numa reunião que nós tivemos agora em Brasília há um mês atrás, de pescadores artesanais, todos eles dando apoio à portaria. Agora, tem algumas espécies que eles questionam, e tem muitas delas que já está para vencer os 5 anos, onde nós vamos reavaliar novamente, né? E existem algumas, uma categoria que é chamada de vulnerável. Essa categoria permite que você faça planos de manejo. Então, tem colegas que... Esse plano de manejo seria o defeso? O plano de manejo seria um tipo de defeso mais ampliado, vamos dizer assim. Seriam ações que são realizadas no sentido de retornar a população daquela espécie em condições adequadas, né? Condições ambientais adequadas. Seria o retorno dos estoques às condições originais, né? E então, todos esses trabalhos aí que têm sido feitos, foram algumas pessoas e também alguns sindicatos, como o SINDIP, o Sindicato de Pesca Industrial, têm questionado muito, não é, essa portaria. O que eu posso dizer é que os critérios ali dessa UICN foram completamente seguidos. Nós tomamos um cuidado imenso
E a nossa intenção não é prejudicar o pescador, é sim manter essa espécie viável à pesca. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você tem um esforço de captura muito grande sobre um recurso pesqueiro, e esse recurso pesqueiro, você aumenta a quantidade de barcos, e o que vai acontecer num determinado momento? Você vai aumentar também o número de pescado. Só que mesmo continuando aumentando esse esforço, a quantidade de pescado vai diminuir e com isso a pesca se torna inviável. Então o que nós queremos, na verdade, é preservar os estoques pesqueiros para os pescadores do futuro, não prejudicando os pescadores do presente, né? Só para a gente elucidar, tem colegas meus que trabalham no CEPSUL. O CEPSUL é um centro de pesquisa do ICMBio, faz parte do Ministério do Meio Ambiente também, lá em Itajaí. E eles, há tempos atrás, só trabalhavam com a parte da pesca. Eles fizeram uma avaliação da portaria que foi publicada o ano passado e verificaram que o prejuízo está simplesmente centrado na pesca industrial, e a quantidade de pescado da região sudeste e sul afetada é somente de 2%. É o que a portaria está prejudicando, né? Agora, nós temos aí animais como o caso dos tubarões e raias, os tubarões principalmente, que são animais de topo de cadeia, que se nós não intervirmos agora, as populações vão declinar e nunca mais esses animais vão voltar. Houve uma época aí que eles estavam sendo bastante caçados até para questão das barbatanas, né? Exatamente, os chineses afrodisíaco, ali, né? Sei lá o que era aquilo lá que eles... E eles, justamente porque era prejudicial, era proibido, desculpe, a captura, eles estavam tirando as barbatanas e as nadadeiras e soltando o peixe, para não chegar com o peixe embarcado, né? Então, quer dizer... Eles acabavam morrendo lá, né? Exatamente, sem as barbatanas, né? Agora perda de sangue, etc. Então, quer dizer, é um problema muito grande. O homem, infelizmente, não tem um pensamento no futuro. Eu fico muito preocupado, mas muito preocupado. Tenho filhos, aí logo vou ter netos, eu fico preocupado com o nosso futuro. César da Riviera de São Lourenço. Todos os anos em Itaguaré acontece um fenômeno com os caranguejos. Eles saem do mangue e têm que ser salvos. Você sabe por que acontece isso? Será que é o período de acasalamento? Esses dois casos, aconteceram dois casos principais, aí, o ano passado e o outro ano retrasado. Em janeiro, associado com Lua Nova, eu fui chamado nas duas ocasiões pela secretária do Meio Ambiente, pela Marisa Reutemann, né, para avaliar e verificar o que estaria acontecendo. Veja bem, no caso dos caranguejos semiterrestres, como o caso do caranguejo-sá e do guaiamum também, eles têm um fenômeno que é o chamado fenômeno da andada, onde eles usam para a cópula e para reprodução, né? Os animais, você entra nessa época no manguezal, os animais caminham próximo de você sem se esconder. Tamanho o frenesi. Aí tem um defeso deles também, né? Sim. O defeso do caranguejo-sá e do guaiamum são coincidentes, né? Eles começam ali no mês de novembro inteiro, tanto para machos quanto para fêmeas. E depois, no mês de dezembro, se permite já a captura dos machos, mas não das fêmeas, porque os machos acopularam com as fêmeas. Aí como é que o cara que vai pegar o caranguejo lá e está cheio de lama, aí ele pega primeiro, depois vê a fêmea e descarta? Na verdade, os catadores, eles têm uns procedimentos, o conhecimento desses pescadores é incrível. Eles olham e pelos rastros na boca da toca, ele já sabe se é um macho ou se é uma fêmea. Eu duvidei disso ao princípio, não é? Não duvidando deles, mas eu achei curioso. Eu já catei caranguejo. Já fui catador de caranguejo. Muitos anos atrás, saía eu, Zé Cumprido, Cardoso, pessoal aí que ia catar caranguejo. A gente catava para consumo, né? Sim. Pegava lá duas dúzias, caranguejo, punha na panela e ia comer. Não catava para comercializar. Mas eu nunca distingui, nunca me atentei a isso. Então, são pequenos rastros que o animal deixa, o macho deixa rastros mais fundos, não é? E além disso, o macho em toda a pata, na parte de baixo, ele tem cerdas, ou seja, como se fossem pelos, né? Então, além de deixar mais fundo, ele escova, fica escovado. E as fezes são diferentes também.
eles conseguem determinar pelas fezes, né? Então, conhecimento muito grande desses pescadores, né? Eu fiz um trabalho de etnobiologia, que nós chamamos, e comparei com o estudo científico. Eu cheguei à conclusão que 75% do conhecimento do que os catadores de caranguejo falam, bateu com a parte científica. Que coisa, então, é um conhecimento fantástico, né? A prática, né? Claro, claro. A prática. Bom, tem informação aqui da Secretaria de Comunicação da Prefeitura que de janeiro a abril foram confirmados 34 casos de dengue em Bertiogas, sem óbito algum. Bertioga está fazendo a lição de casa, parabéns aí. Legal isso, né? Acho que é o menor índice de ocorrência de casos de dengue em todo o litoral paulista é Bertioga. Legal. Marcelo, obrigado aí pela sua participação. Aqui no programa a gente ficou sabendo que no Rio Itapanhaú os índices de poluição são iguais ou até superiores em alguns trechos do que os rios de Cubatão, da região do Polo Industrial de Cubatão. Você vai ter essa matéria completa no jornal Costa Norte também, um documentário aí da TV Costa Norte. Aguarde aí. Em breve o Marcelo vai dar esses números para nós aí de primeira mão. Bom dia, Marcelo. Eu agradeço aí pelo convite, né? E é importante justamente o trabalho que vocês executam nesses índices aí de dengue baixos, né? Essas informações que vocês passam são cruciais. A gente aqui bate, a informação aqui ela é constante. É todo dia. Que bom. É aqui na TV, na rádio, é no jornal, é na TV, na rádio. Todo dia a gente fala disso. O que importa é a cultura e o que falta muito, né, para a nossa população. A informação. Obrigado, um bom dia para você. Bom dia. A vocês também aí que estiveram conosco até agora, um bom dia. Continue na nossa programação. Daqui a pouquinho, Sérgio Magri no programa Sala de Imprensa aí com vocês também. Sempre um convidado novo aí com bastante informação. Bom dia.